Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Bom Dia com Propósito, nosso devocional diário aí, nossas pílulas de sabedoria para abençoar a nossa vida, para nós crescermos espiritualmente, emocionalmente também, porque a gente também fala da parte emocional aqui. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Silva e eu estou aqui com você todos os dias, de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. Se você não é inscrito nesse canal ainda, eu te convido nesse momento a se inscrever, porque aqui só tem conteúdo abençoador, conteúdo que visa abençoar a tua vida, melhorar a tua vida, trazer mais paz, sabedoria e bênçãos para a tua vida. Então se inscreva agora mesmo e ative o sininho para o YouTube te avisar sempre que nós iniciarmos mais uma live. O tema de hoje é importantíssimo. Nessa semana nós estamos falando de um dos temas mais comentados de 2024, que é o meu propósito, o meu chamado. O que Deus quer de mim? O que Deus tem para mim? Para que eu vim para essa terra, passar nessa jornada chamada vida? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Então, hoje especificamente, ontem nós falamos sobre como descobrir o meu propósito, a ligação entre a minha dor e a minha missão de vida. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema propósito, mas falando especificamente por que você faz o que faz. O importante não é o que você faz, o importante não é só eu descobrir o meu chamado, mas é eu saber o significado, o real sentido de eu fazer aquilo. Porque isso causa muito burburinho no meio do povo de Deus em si, porque algumas pessoas fazem a coisa certa, fazem aquilo que Deus quer, mas pelo motivo errado. Eu ouvi isso num podcast semana passada, eu acho. Isso me impactou de uma forma que eu tive que anotar essa frase. Que a pessoa dizia, o meu maior medo é chegar no dia da prestação de contas com Deus e ele dizer assim para mim, meu filho, você fez um excelente trabalho, você fez tudo que eu disse para você fazer, mas você fez pelos motivos errados. Você fez a coisa certa, mas pelo motivo errado. Isso é muito sério. Por isso, nós vamos abordar esse tema hoje. Nós vamos nos valer de 2 textos bíblicos. Um mais antigo, que está lá no Antigo Testamento, e um do Novo Testamento. São palavras de Paulo. Mas primeiro, se você puder, nesse momento, se você estiver com a sua Bíblia aí, pronto para aprender comigo, papel e caneta na mão, para você fazer suas anotações, que o tema de hoje é muito importante. Então, você vai abrir no 2º livro de Crônicas, 25. Isso, 2º livro de Crônicas, 25, versículo 2. Abra aí se você puder, eu já estou com o meu aberto aqui e vou ler na Nova Versão Internacional, que é uma linguagem mais simplificada. Está falando aqui o texto sobre o reinado de Amazias, filho de Joás. O seu pai terminou o seu reinado, Joás terminou o reinado de uma forma muito triste, de uma forma rebeliada, contra Deus, tinha aí matado o sacerdote, tinha aí se virado as costas para Deus. Era um período de muita complexidade. Aliás, o período dos reis, o período da divisão dos reinos, pós-Saul, pós-Davi, pós-Salomão, não sei se você sabe, mas depois de Salomão veio a divisão dos reinos, reino do sul, reino do norte. Então houve um período de uma sucessão de reinados. E como que eram escolhidos esses reis? Geralmente, na maioria das vezes, o pai morria, então o filho herdava o trono, e assim era. Alguns reinados eram longos, outros bem curtos, dada o tamanho da rebeldia daquele rei. Deus ali entrava com juízo, com sua ira divina, com seu castigo, e cedo encerrava, era interrompido o reinado daquela pessoa, por conta que ele morria, então seu filho assumia. Esse foi o caso exatamente de Amazias. Joás morreu, Amazias assumiu o reinado de Judá. Nós vamos ler só o versículo 2, porque não vamos falar só toda a história de Amazias aqui, que não é o foco de hoje. É só o que está escrito aqui que nos interessa, que diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Eu vou ler o versículo 1 para contextualizar o versículo 2. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeodã, e ele era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Que palavra forte, Se você for ler aí o livro de Crônicas, Crônicas 1, Crônicas 2, até os primeiros reis, segundo reis também,
vai contar todo esse período dessa troca de reis, quanto tempo cada rei ficou governando, ficou reinando em cada território, né, nessa divisão dos reinos. E alguns reis, aliás, a maioria deles, termina o seu reinado com essa frase de fez o que desagradava ao Senhor. E esse rei fez o que desagrada ao Senhor. Ele foi enterrado não junto da tumba, né, no túmulo, desculpa, não junto do túmulo dos reis, porque ele fez o que desagrada ao Senhor. Então, isso era recorrente, era um período de muita rebeldia desse povo. Então, a começar pelas lideranças. Se a liderança é ruim, está ali dando um mau exemplo, claro que o povo também continuava, em sua maioria, não era todos, mas nessa ignorância, nessa arrogância, nesse orgulho profundo, certo? Agora, grava aí esse texto que nós lemos, versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova, ele fez o que Deus aprova, mas não de todo o coração. Agora você vai abrir comigo só se você puder, senão você vai prestar toda a atenção para você ouvir o que eu vou ler agora para você. Está em Filipenses 1:15, livro de Filipenses, Novo Testamento, 1:15. Vamos ler então, que diz: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro com a defesa do Evangelho. Verso 17. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento, enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. São palavras de Paulo. O título desse texto é: o sofrimento de Paulo contribui para a expansão do Evangelho. Preste bem atenção no que eu vou falar. A importância de nós sabermos se eu estou fazendo a coisa certa, pelos motivos certos. Você tem que sempre fazer essa pergunta. Vamos imaginar, né? Vamos trabalhar com a hipótese de que você assistiu o vídeo de ontem e você já está aí com a mentalidade imaginando aquilo que faz os seus olhos brilhar, aquilo que você tem facilidade de fazer, aquilo que vai transformar a vida das pessoas, aquilo que você já, no seu coração, já imagina, né? Você já acredita, você já está questionando para Deus se é o teu chamado, então você já tem aí uma setinha apontando para o teu destino. Então vamos imaginar que você já sabe. Se não sabe ainda, volta lá e assiste o vídeo de ontem que vai fazer mais sentido para você. Então vamos imaginar que você já sabe, e agora que você já sabe, Deus está trazendo esse alerta para você. Ele já trouxe esse alerta para mim. Esses textos que eu li aqui para você na minha Bíblia estão bem coloridos, porque eu deixei bem, eu sou dessas que gosta de marcar bastante, escrever do lado. Então, eu já tinha me atentado para isso, para essa chamada de atenção que Deus faz. Imagine, lá onde nós lemos sobre Amazias, em 2 Crônicas, está falando que ele fez algo que Deus queria, ele fez o que era certo, mas não fez de todo o coração. E isso é muito perigoso, porque às vezes por nós fazermos algo que nós estamos tão alegres, tão contentes, por exemplo, uma pessoa que canta, tem uma voz muito bonita, uma pessoa que ministra a palavra, fala, né, discursa muito bem, um bom orador, uma pessoa que, enfim, qualquer outro talento que vier na sua cabeça, que você imaginar aí, se ela faz aquilo para se sentir bem, para se sentir importante, para ser elogiado, para tentar de uma certa forma tomar a glória que só pertence a Deus. Isso é muito sério, porque a Bíblia diz que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então quando eu acho que é eu que faço, porque eu falo muito bem, né, e quando eu aceito todos os elogios que vêm, como se eu fosse uma pessoa realmente que tem algo que vem de mim mesmo, então eu estou tomando um pouquinho da glória de Deus para mim. Então eu estou fazendo o que Deus quer. É isso que ele quer, ele tem um propósito, eu estou cumprindo o meu propósito, mas pelo motivo errado. Mas não de todo o coração, como Amazias. E aí que mora o perigo. E aí que o Espírito Santo se afasta da nossa vida e fica só o vazio, só o eu com o orgulho e perdido no meu em si mesmado, como diz, né? Então vamos aqui para Filipenses, um alerta que Paulo está dando. Paulo estava preso. E estava dando um alerta nessa carta que ele escreveu para os irmãos filipenses. Estava dizendo, olha, tem um povo aí que está pregando o evangelho por inveja do nosso ministério, está pregando aí por rivalidade, por egoísmo, mas não tem problema não. Eu que não vou ficar triste ou perder tempo batendo cabeça com esse povo, deixa eles pregar por inveja, por vanglória, por arrogância, ou em troca de elogios, em troca de umas migalhas de atenção, ou quaisquer que seja a motivação deles.
O importante é que o evangelho seja pregado. Isso aqui se aplica para várias coisas na nossa vida. Quando nós estamos fazendo alguma coisa só para chamar atenção, só para receber um elogio, ou só por dinheiro. Ontem eu falei sobre isso, sobre pessoas que levam a vida só sobrevivendo no sentido de só estou fazendo isso aqui por dinheiro, não estou nem aí para os resultados, não estou nem aí para o cliente, não estou nem aí para quem está lá do outro lado recebendo, não estou nem aí para quem, enfim, para a pessoa que depende do meu resultado, eu não estou nem aí. O que importa é a minha fama, o que importa é o meu nome, o que importa é o recurso financeiro, enfim. Se essas são as motivações que te guia, ou que te guiou, que está te guiando, ou que você não vivenciou isso ainda, mas no futuro você pode ser de uma certa forma atacado por isso. Eu costumo dizer que é uma batalha diária para nós expulsarmos de nós essa necessidade de elogio, ou de... não que a gente não deva elogiar as pessoas ou receber elogio, gente, também não seja radical, não generalize o que eu estou falando, mas seja maduro para receber essa mensagem e perceba que muitas pessoas fazem coisas, até obras sociais, até ajudar o pobre necessitado, de ações de generosidade, ou servir alguém de alguma forma, nunca sabe dizer não, porque essa pessoa tem uma raiz traumática, e aí eu estou falando da parte científica, psicológica. Pessoas que foram muito traumatizadas, muito rejeitadas, muito abandonadas, muito humilhado. Essa pessoa tende a fazer coisas para chamar atenção, para ser aceito, para se posicionar, para ser bem visto, para ser elogiado. E quando nós trazemos isso para a Bíblia, trazemos isso para a nossa missão, e aí, gente, sempre que eu falar missão, chamado, talento, propósito, eu estou falando da mesma coisa. Embora que no dicionário tenha significados um pouco diferentes, mas essas são palavras que a gente costuma usar, né? Não só eu, né? Todo mundo. Então, quando a gente traz isso para o nosso propósito de vida, não dá para generalizar, ou não dá para passar pano, vamos dizer assim, dizer não, mas porque eu canto muito bem mesmo e as pessoas estão vendo o quanto eu canto muito bem. Então, quando o meu orgulho me cega, aí o Espírito Santo já não faz mais parte dessa missão. Aí é uma missão minha própria e eu me perco no meu orgulho, eu me perco no meu egoísmo. Eu tô falando de mim, mas se aplicando a você que está ouvindo essa mensagem, ou que talvez você sabe de alguém que precisa receber essa mensagem, então já vai compartilhando aí, porque o assunto de hoje é um pouco mais sério. O glamour de viver o seu propósito, né? Como eu estava falando ontem da Esther, né? De eu sou a rainha, olha, eu sou a rainha, olha como eu sou linda. Isso é muito sério, muito perigoso e muito preocupante, porque isso acaba tirando muita gente que estava num propósito lindo, com um destino lindo, com uma missão linda nas mãos, e acaba tirando o foco delas, e elas acabam se tornando o seu próprio foco, o seu próprio objetivo, e não o amor de Deus, e não o amor à mensagem de Deus, e não o amor à missão que lhes foi confiada. Você está conseguindo me entender, querido? Se você quiser escrever aqui nos comentários que está fazendo sentido para você, se você puder escrever aqui. Ellen, isso é profundo demais, eu estou entendendo essa questão de eu saber por que eu faço tal coisa, né? Não só o que eu faço, o importante não é só o que eu faço, mas por que eu faço, tem sempre esse significado. Eu estou fazendo a coisa certa, já sei disso, mas eu estou fazendo pelo motivo certo? Se questione. Olha, eu fiz uma anotação aqui sobre Paulo, porque fiz só uma breve anotação, porque na sexta-feira nós vamos falar especificamente sobre o chamado, o ministério de Paulo. Mas eu estava me questionando por que Paulo, e isso não foi hoje, não foi, já tem uns dias, quando eu estava estudando as cartas de Paulo, por que Paulo resistiu tanto? Porque eu sei que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, imagino que você já saiba dessa história também, que ele ficou cego por uns dias e Deus enviou lá, né, um irmão para ir orar por ele, e para a vista dele poder voltar. Ele estava perseguindo o povo de Deus, matando os cristãos, seguidores do Messias, em defesa da lei judaica, estava cumprindo o seu papel de fariseu. Enfim, eu sei que Paulo teve esse encontro, né? E quando você tem um encontro, só sabe quem já teve um encontro, você nunca mais é o mesmo. Mas o que Paulo passou é sobrenatural, é diferenciado. Eu sou meio a pessoa, não sou a pessoa certa para falar sobre isso, porque eu amo demais o ministério de Paulo. Paulo, para mim, é o top 1 dos chamados da Bíblia, assim, dos personagens que eu mais gosto, é Paulo.
eu me identifico muito com a forma com que ele escreve seus conselhos, seus sermões, e me identifico com a história em si. Paulo foi apedrejado, foi considerado morto. Numa certa cidade, ele foi jogado fora da cidade como morto. Paulo sofreu naufrágios diversos, foi açoitado, sofreu chicotadas, foi preso várias vezes, foi rejeitado em certas cidades que ele não podia nem entrar. Algumas cidades ele teve que sair escondido no meio da noite por uma brecha no muro. Então, é uma história assim, cheia de desafios de verdade. E olha, Paulo tem uma participação tão importante no Evangelho, para esse Evangelho que eu conheço hoje, que você conhece, esse acesso que nós temos hoje, porque foi ele que se dedicou a levar a mensagem para os gentios. Né? Pedro levou a mensagem juntamente com os outros discípulos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, levou especificamente para os judeus, mas Paulo se concentrou para os gentios, é tanto que ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Mas quando eu paro e observo todo esse cenário de sofrimento, se eu não me engano, foi mais de 30 anos, não sei se foi 30 ou 33 anos, mas eu acho que foi 30, que durou o ministério de Paulo. Foi muitos anos de muito sofrimento, não foi poucas as risadas e muitas lágrimas. Né? Ele chega a dizer, eu aprendi a viver com pouco ou com nada, eu aprendi a ser feliz com nada. Então, assim, você vê uma história de muita dificuldade que Paulo passou, né? Não diminuindo o sofrimento dos outros apóstolos. Mas aí você para e pensa o que motivava esse homem a continuar, a não desistir, a insistir. O que fazia os olhinhos dele brilhar, além do seu encontro com Jesus, que só isso já era suficiente. Mas era essa paixão flamejante, gente. Por que eu não falo amor? Porque entre amor e paixão, qual que é a diferença? A paixão, ela incendeia, ela te deixa, tira o seu sono, ela te deixa assim, se você já se apaixonou por alguém na vida, você sabe o que eu tô falando. É uma chama flamejante que você só pensa naquilo ou na pessoa, dia e noite, noite e dia. Então era isso que Paulo sentia pela mensagem do Evangelho. Eu preciso levar essa mensagem para toda e qualquer pessoa que aparecer na minha frente, principalmente sendo gentios, principalmente sendo de outras culturas, de outras origens. E essa era a missão dele, a paixão flamejante pela mensagem. Essa era a motivação principal para ele cumprir a missão. A segunda era a busca incessante pela coroa da justiça, pela coroa da vida eterna, que com certeza ele recebeu, nós receberemos, aliás, todos juntos. A vontade de promover a união entre os judeus e gentios. Eu não sei se você já leu aquele trecho, aquela passagem que fala que Paulo repreende a Pedro, porque Pedro, como era o pregador dos circuncidados, ou seja, o pregador dos judeus, e Paulo pregava para os incircuncisos, os gentios, né, de outras culturas, grega, entre outras, cultura romana. Então, quando eles se juntam, Pedro tenta maquiar a forma com que ele estava ali sentado no meio dos gentios e chega a alguns judeus, e ele se afasta dos gentios para fazer de conta que não estava comendo na mesa com os gentios, né? Ele se afasta para, ludibriar os judeus, para os judeus não ver realmente que ele estava... Então era um preconceito, um racismo, vamos falar assim, entre judeus e gentios. E Paulo aparece repreendendo a Pedro esse comportamento repudiável e dizendo, não foi para isso que nós fomos chamados, não foi isso que Cristo nos ensinou, Pedro. Você não pode ter duas caras, você tem que ser um homem de uma palavra só. Enfim, o discurso de Paulo ali para Pedro, o sermão, a exortação é bem atrativa e nos traz essa ideia de que o propósito dele, né? O intuito, como se diz, o motivo principal, a motivação principal era unir judeus e gentios e quebrar essa barreira e mostrar que nós somos um só, uma igreja, a igreja que vai morar no céu, não uma placa. Eu acho que se Paulo tivesse hoje em 2024 aqui na Terra, meu Deus, nesse Brasil, principalmente, o rebuliço seria outro, porque nós estamos vivendo uma era muito placa, né? Os irmãos estão se abraçando muito com as suas placas, né? E achando que vai ter essa divisão no grande dia do Senhor, que vai ter eu sou de A, eu sou de B, como estavam fazendo nos dias de Paulo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e não vai ter nada disso. Será uma igreja, o Senhor virá buscar uma igreja. Então, você não vai ver em momento nenhum aqui, no nosso devocional, eu pregando alguma placa de igreja, porque igreja é muito mais do que ir, né? Não é ir à igreja. Igreja é ser, eu preciso ser igreja, eu preciso ser discípulo. A comunidade qual eu faço parte agora é pregada, a mensagem central é sempre essa: irmãos, não queiram ser membros de igreja. Porque está cheio de membros de igreja por aí, cansados, enfadados, desistindo, desanimados, desviados, mas que nós sejamos discípulos,
discípulo de Jesus, porque foi para isso que ele nos chamou. Eu acho que essa mensagem falou no seu coração, porque para mim falou profundamente. Mais importante do que o que eu faço é por que eu faço. Fica guardada aí no teu coração. Nós vamos iniciar a oração agora. Espero que Deus tenha falado profundamente com você. Não se esqueça de comentar aqui o que você achou. Se você entendeu, se enraizou aí no seu coração o sentido de mais importante do que o que eu faço é o porquê eu faço. Então aí nós vamos caminhando nesse passo a passo dessa semana até sexta-feira, para nós não só entendermos, descobrirmos nosso propósito, mas vivermos ele com a máxima maestria e excelência, como Paulo, entre outros irmãos que foram chamados pelo nosso Deus. Certo, querida? Se você puder, nesse momento, copiar o link dessa live, compartilhar com alguém, compartilha no grupo da família. Aí tá chegando aí o nosso Natal, gente, que legal. E eu tenho certeza que alguém vai passar esse momento festivo muito mais alegre, muito mais feliz, entendendo que em 2025 ele pode começar a viver o seu propósito, ele pode começar a caminhar, a se preparar para viver o seu propósito, que é o que traz mais sentido, traz mais brilho para a nossa vida, é viver o nosso propósito, certo? Então vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço que nessa hora visita essa pessoa que está me ouvindo e recebeu essa mensagem. Eu te peço que essa semente fique enraizada no seu coração, Senhor, que brote dando muitos frutos, que quando os teus filhos entenderem o seu chamado, o seu propósito, quando eles ouvirem a tua voz, o teu direcionamento, que eles não só vivam esse propósito por seus interesses, mas pelos interesses do reino, que coloque o Senhor como primeiro, como primazia, que deem sempre as primícias para o Senhor. Meu Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor visite cada um, nos dê um Natal abençoado, uma festividade, uma ceia abençoada. Eu oro para que a nossa família seja coberta com a tua proteção, com a tua graça, com a tua misericórdia, que nenhum mal aconteça na nossa casa, na nossa família, que a gente tenha aí uma noite festiva muito abençoada, que a nossa família seja guardada, que seja muito alegre, recheada de boas notícias, de boas risadas e umas comemorações sadias. Em nome de Jesus, põe união, comunhão no meio da nossa família, que nós possamos entender o verdadeiro sentido do Natal, que nós possamos perdoar uns aos outros, que nós possamos passar por cima das rivalidades, dos conflitos, entender que as pessoas falham e que nós precisamos perdoar e amar o nosso próximo, ter misericórdia como Jesus teve misericórdia, como o Senhor, nosso Deus, tem misericórdia de nós. Então eu te peço em nome de Jesus, põe paz, harmonia, comunhão na vida, na família. Meu Deus, põe gratidão nos corações, multiplica a fé e que nós possamos entender, meu Pai amado, que nós somos uma obra inacabada, mas aquele que começou a boa obra, nossa vida é fiel para cumprir. Então, que todos os dias nós estejamos sendo construídos pelo Senhor, sendo restaurados, renovados, fortalecidos. É o que nós te pedimos nessa manhã e te louvamos. Abençoa o nosso dia, nossas comemorações e a nossa semana, em nome de Jesus. Amém? Querido, você que ficou até agora aqui, recebeu essa oração, Deus abençoe a tua vida de uma forma sobrenatural. Que hoje à noite, amanhã, toda a tua semana, seja abençoado de uma forma especial e recheado de boas notícias. Eu aguardo você aqui amanhã para nós darmos continuidade, para você entender o seu propósito e viver ele com a máxima excelência e plenitude. Em nome de Jesus. Eu te espero amanhã às 6h01 da manhã.